Gente, paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual momento do seu dia você está assistindo esse episódio, esse podcast, mas em qualquer momento do seu dia receba os meus cumprimentos. Como é que você está? Você está bem? Eu espero que sim. Desejo uma semana abençoada e direcionada da parte de Deus para você, para sua casa, para tudo aquilo que você chama de seu. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia. E hoje eu não vou mentir não. Eu não vou mentir não, porque a emoção tá lá em cima. Eu tô aqui com um amigo, um irmão que o céu me presenteou. Eu aprendi dentro dessa caminhada que Deus, quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas. Ele nos apresenta pessoas. E tudo que eu pedi a Deus foi para que Deus me apresentasse os seus amigos. E hoje eu tenho um amigo, eu tenho um irmão que o céu me presenteou. Mas eu vou te deixar um pouquinho curioso para você saber quem tá aqui no meu lado. Calma, não vou divulgar agora não. Antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus, mas eu também agradeço a minha equipe. Como eu sempre falo em todo o episódio, não é somente chegar aqui, gravar, ligar as câmeras, não. Existem uns bastidores, e os bastidores é aquilo que ninguém vê, né? Mas eu agradeço ao meu amigo Thiago, meu irmão, agradeço ao Leandro. Eles têm sido um Arão, um Ur, cada um segurando nas minhas mãos e nós estamos alavancando. Nós estamos indo em direção ao propósito que Deus tem para nós e as coisas estão acontecendo e você está vendo nossos resultados e os nossos frutos. Mas eu agradeço também a você que nos permite adentrar na sua casa, seja através de uma televisão, de um tablet, um computador, um aparelho de smartphone. Em qualquer local que você está vendo esse episódio, eu te agradeço porque você também faz parte disso. Agradeço até aqueles que falaram que não ia acontecer, que falaram que ia dar errado. Eu também agradeço, você também faz parte. E eu quero agradecer a cada patrocinador, a cada cooperador, a cada pessoa que entrega a semente para que esse episódio, para que esse podcast possa acontecer. E eu quero agradecer aqui ao Fred, rei do açaí de Copacabana, meu amigo, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu quero agradecer a Naná Modas, responsável do departamento feminino de modas. Naná, que Deus possa te abençoar, você é gigante, minha amiga. Eu quero agradecer, sem mais delongas, eu agradeço a minha esposa, dona da Trajes Infantis, responsável do segmento infantil de moda. Não é porque minha esposa não, mas venhamos e convenhamos. Venhamos e convenhamos. Eu te agradeço, meu amor, por você estar plantando e acreditando no projeto que Deus me confiou. Agradeço também ao Jorge, a Kelly, a que fica vendendo batata frita lá na Praça da Guilherme. Jorge, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Agradeço Vanessa, Monique, dona de cosmético. A família Torquato, ela vende tudo. É perfume importado, perfume nacional. Que Deus possa abençoar cada vez mais. Agradeço também o Luciano, dono do depósito de bebida Pai e Filho, meu amigo. Que Deus te abençoe cada vez mais. E agradeço ao Paulo Torres. O Paulo, eu sempre falo que é difícil falar do Paulo, porque o Paulo é um rapaz que ele trabalha com ar-condicionado, trabalha com drywall, trabalha com eletricidade. O Paulo é 1001 utilidade, meu amigo. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Agora, eu quero acabar com a sua expectativa, porque eu já estou sentindo um clima de expectativa aqui, de saber quem está aqui na mesa, mas eu peço para que vocês possam receber com palmas. Thiago, por favor. Eu peço para que vocês possam receber com palmas, porque está aqui ninguém mais, ninguém menos, evangelista, bispo, reverendo, pastor, missionário, pregador, evangelista Wellington Vinícius. Receba com palmas, palmas. Receba com palmas. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. E aí, gente, como vocês estão? Quero dizer que eu estou muito feliz e lisonjeado pelo convite que o meu amigo, meu irmão Luiz Augusto me fez, né? E vamos lá ver no que vai dar isso aí. Irmão, muito obrigado. Eu que te agradeço. Aperta minha mão aqui. Eu te amo muito. Também te amo, Eu te amo muito. Se eu não aguentasse as lágrimas rolarem, não se espantem, não. É porque a sua presença faz isso com a minha vida. Amém. Eu quero te agradecer por você se permitir a disponibilidade. É difícil adentrar na sua agenda. É difícil você abrir mão. Mas eu sei que a tua vida é corrida, é a tua responsabilidade. Mas graças a Deus, Deus fez um vento ocidental. Eu mudei a data do podcast somente para te ter aqui. Mas eu te agradeço, tá bom, irmão? Antes mesmo de você mudar a data, né? Dezembro eu te falei que eu teria uma segunda-feira disponível, né? Mas você tá ansioso. Não. Eu tava muito nervoso. Você jogou pra dezembro, eu falei, não, eu tô em novembro, novembro só tá começando. Tem tanta coisa pra acontecer em novembro. Apressa-te. Isso. Irmão, muito obrigado, tá bom? Eu que te agradeço. Que Deus possa tomar a frente dessa conversa aqui e você fica à vontade, tá bom? A primeira pergunta que eu quero te fazer. Quantos anos, irmão?
Fala, já revelou tua idade pra alguém? Hoje eu tenho orgulho de falar Conta. que eu tenho 30 anos. 30 anos, Gente, irmão. eu tenho 30 anos. Antigamente eu não falava que eu tinha 30, não. Que todo mundo falava, caramba, parece que você tem mais. Agora que eu perdi 22 quilos, eu falo com muito orgulho. Eu tenho 30 anos. Como tá sendo essa sensação? Um poder absurdo. É, irmão. Que eu diminuo e Deus cresça. Tô brincando, gente. O Wellington hoje. O que falaria pra um Wellington de 5 anos atrás? O Hélito hoje, vigia com quem tu anda, escuta o teu pastor, escuta a tua mãe. Essas 3 palavras. Essas 3 palavras. Você já colocaria pro Wellington de 5 anos atrás? De 5 anos atrás. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria passado muita coisa. O meu pastor também eu não teria passado muita coisa. E às vezes somos frutos do meio, Sim. né? Por estar junto. Mas é isso. E a gente entende também que a maturidade, ela não tá atrelada ao número da idade que eu tenho. Porque muitas das vezes você encontra jovem mais maduro do que pessoas que deveriam estar representando uma maturidade, né? Então, independente da pessoa ter 30, 25 ou 35, o que revela a maturidade dela ali é a experiência daquilo que ela já vivenciou e daquilo que ela venceu. Então é por isso que o Wellington hoje em dia falava, vigia, olha com quem tu anda, né? E ouça o conselho de quem já viveu aquilo que você está vivendo. E eles falavam, e ali eu querendo viver, querendo aproveitar, e só tardei aquilo que o Senhor tinha pra mim. Hoje, com 30 anos, eu entendo meu ministério, eu entendo a minha vida, entendo a minha família, entendo o que é ter uma casa, o que é ter um casamento, o que é ter... Porque eu casei novo demais, então eu demorei a acordar, a entender aquela responsabilidade. Só que o Senhor, eu passei por algumas coisas, né? Perdi pessoas que me fez enxergar que se eu não levantasse para poder lutar pela minha vida, meu irmão, eu ia ficar para trás. Sim. Eu não estou onde eu queria, mas eu também já não sou mais a mesma pessoa. Aleluia. Irmão, quanto tempo de ministério? Amigo, você quer a verdade? A verdade. A verdade. Sim. Tempo de ministério, desde que eu me conheço por gente, o Senhor sempre teve algo comigo. Mas quando eu conheci o mundo, quando eu conheci o Egito, eu gostei. Não vou mentir, eu gostei e fiquei. Então eu ficava nisso, igreja, mundo. Só que todas as vezes que eu chegava na igreja, o Senhor ele se manifestava com muita força pra mim, muita força. Eu não era muito de microfone porque eles não me davam muito a oportunidade. Porém, eu sempre fui um vaso na mão do Senhor. Sim. Então, não importa onde eu estava, eu sempre me destacava. O Senhor sempre arrumava um jeito de usar a minha boca. Então, ali, os mistérios que o Senhor me envolvia me fazia também ficar apaixonado por Cristo. Só que o meu coração também sempre muito dividido. Por quê? Porque eu queria viver o mundo, eu queria festa, eu queria baile, eu queria a rua. E o Senhor sempre me chamando para perto, me trazendo para perto, até onde eu corria, até onde dava. Até onde dava, e certas situações me amarrou na cruz, me amarrou no altar. Então eu digo para você que hoje eu sou amarrado no altar. Eu não posso tomar certo tipo de atitude aqui, porque eu vou perder aqui. E se eu perder aqui, não vai ter como refazer. Meu Deus. Porque hoje eu já não tenho 17 anos, Sim. já não tenho 22 anos. Hoje eu já tenho 30. Daqui a pouco eu tô com 31, com 35 e vai ficar difícil. Então... E você falando isso, irmão, eu tava conversando com um amigo meu, semana passada, sábado, se eu não me engano, foi aniversário dele, e quando eu fui na festa dele, ele sempre relata, né, alguns testemunhos que a gente já vivenciou. Uhum. E uma das frases que eu sempre uso pra ele é que a gente não pode se permitir a errar novamente. Sim. Lógico que erros acontecem, nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e osso, ninguém aqui é super-homem. Alguém vai errar, uma hora ou outra a gente vai vacilar. Só que a gente não pode ficar se permitindo ao luxo de errar. Toda hora, mesma coisa. Porque quando a gente entende uma maturidade do tempo que já passou, um exemplo, uma coisa é o Wellington errar quando ele tinha 17 anos. Toda a consequência é uma consequência pessoal do Wellington. Só que hoje o Wellington é casado, hoje o Wellington tem um filho, assim como eu também. Então a gente entende que se a gente errar, querendo ou não, a casa toda vai perecer. reflete em alguém. Eu entendi que, tipo assim, que eu não sou sozinho. Eu entendi. Na verdade, depois que eu perdi o meu pastor, a responsabilidade, ela pesou muito nas minhas costas. Ela pesou muito nas minhas costas, porque era eu e ele ali pra tudo, sabe? Então eu sofri o que Ezequiel sofreu. No livro de Ezequiel vai dizer, de um golpe só eu tirarei as delícias dos teus olhos. Então ali aquele golpe foi um golpe muito forte, um golpe muito fatal, onde eu entendi que eu precisava levantar a cabeça e continuar. José Antônio Pregador, né?
muito requisitado, um 00 amigo particular, ele comentou na minha foto um comentário que eu guardei dentro do meu coração, que depois do luto sempre nasce o leão. Então eu precisei mudar a minha rota, eu precisei deixar o Senhor mexer na minha geografia, mexer na minha história. Eu entendi e aceitei. Tive que silenciar todas as vozes que estavam ao redor e só ficar com a voz de Cristo. Não tem sido fácil, mas eu tô vivo. Lidar com luto não é fácil. Não é fácil. É como aquele louvor. Só entende de lágrima quem já chorou, e só entende de dor quem já foi ferido, e de perda quem já perdeu. Não tem como a gente... E é difícil, é uma palavra um pouco de confronto, porque muitas das vezes Deus não permite a gente passar pelo tempo de luto. Eu lembro quando o Senhor vai falar com Josué, levanta-te. Deus não estava falando de uma forma literária para Josué ficar de pé. O que Deus estava requerendo de Josué é que Josué tomasse um posicionamento. Porque já tinha passado o tempo de luto que a nação de Israel deveria estar chorando pela morte de Moisés. Só que Deus está olhando para o povo e ainda está encontrando o povo chorando. Ainda está encontrando um povo prostrado. É por isso que a palavra do Senhor vem para Josué. Então, levanta-te e toma um posicionamento. Porque o tempo de chorar já passou. Verdade. O teu tempo de chorar eu entendi. Eu não entendo quando você chora no tempo que já era para estar com a espada levantada. Então foi isso que Deus fala para Josué. E é difícil, irmão. Tomar posicionamento após um luto é muito difícil, porque as nossas emoções elas estão altivas. E como vai dizer o salmista Davi quando ele fala: por que te perturbas, ó minha alma? Ali quem está falando com a alma é o próprio espírito, porque nós somos um ser tricotômico. É espírito, alma e corpo. Quando a alma rege a situação, nós somos elevados pela emoção. E esse período foi um período muito difícil para mim. Foi um período muito difícil para mim porque o Senhor ele tratou dessa perca do meu pastor comigo de uma forma muito diferente. Muito diferente. Ele precisou me tirar de cena, ele precisou me arrancar. Minha prima decidiu fazer uma viagem para Salvador, para Morro de São Paulo. E quando nós fomos fazer essa viagem, eu tinha algumas contas a pagar e eu peguei e falei assim, não posso viajar com algumas pendências, né? Resolvi umas contas que eu tinha para poder resolver e fui viajar para Morro de São Paulo, fui para Salvador, estava vivendo uns dias maravilhosos, dias de refrigério. E ali eu estava lá, mas eu estava lá porque era o Senhor que estava me levando, eu não tinha condições de se manter naquela viagem. Porque independente de estar com a minha família, tipo assim, vamos supor, eles pagaram o almoço. Eu quero tomar um sorvete, quero tomar um açaí, eu não posso ficar a todo tempo esperando eles fazer. E eu falava assim, Senhor, como que vai ser? A gente vai sair para almoçar e eu não tenho dinheiro. Eu vivi milagre dentro daquela viagem. E toda noite que eu ia dormir, o Senhor me dava um sonho com alguém. O Senhor me visitava na madrugada e me dava um sonho com alguém. Quando o Senhor me visitava na madrugada, me dava um sonho com alguém, me dava um rolo, de manhã eu ligava para a pessoa, falou, fulano, eu estou em viagem, mas o Senhor falou isso comigo. Quando eu abri o rolo, que Deus rasgava tudo, a pessoa dizia, eu quero te abençoar, me manda o Pix. E a pessoa mandava a quantidade do Pix certinha que dava para eu passar aquele dia. Meu Deus. Eu tomava café, eu almoçava, eu lanchava, eu tomava sorvete, eu jantava, eu fazia tudo com aquele dinheiro. Naquele dia. Irmão, tu não tem noção, na madrugada eu dormia de novo e o Senhor me visitava e me dava sonho com outra pessoa. Eu sonhava, Deus me dava o rolo, eu ligava para a pessoa, o leque da revelação abria e a pessoa se sentia tocada de me abençoar. Ia fazer um passeio. Um passeio de barco para poder conhecer uma ilha, R$300. Daqui a pouco meu Pix apitava. Wellington, tô mandando R$300 aí para poder te abençoar. Justamente o valor do passeio que eu queria fazer. Então, dentro disso, o Senhor ele começou a provar que quando ele quer mudar a geografia de alguém, quando ele quer te plantar num local, ele é o teu fiador. Ele é o teu fiador. Então, ali eu estava vendo um caminho aberto, eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer fazer? Se eu não me engano, nós ficamos uns 7 dias viajando. Quando nós retornamos para Salvador, passamos um dia em Salvador, e o Senhor falou para mim, eu vou mexer na tua geografia, eu vou mudar a tua rota e vou alterar a tua história.
Eu disse, Senhor, o que é isso? Quando eu fiz a minha primeira viagem missionária, minha primeira viagem que eu entrei dentro de um avião, quando o Senhor falou que me levaria ao Brasil, ao mundo, pela misericórdia de Deus, eu já viajei para bastante estados do Brasil, cantando e pregando a palavra. O Senhor, ele também, pela misericórdia dele, eu já fui para Paris 2 vezes, já fui para o Catar, já fui para Dubai, o Senhor, fui para Disney. O Senhor me presenteou com algumas coisas. E assim eu louvo o nome do Senhor, porque condição financeira eu não tenho nenhuma. Eu vivo milagre. Entende? Então, quando eu cheguei dentro de Salvador, a minha primeira viagem missionária que eu fiz foi para Brasília. Para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu conheci uma jovem que ela era de Sergipe, Isaiane, minha amiga Isaiane. Eu conheci ela lá. Quando eu conheci ela lá, né, aí ali, conversa vai, conversa vem, ela gostou do meu ministério, eu gostei do ministério dela, só que eu já era fã dela porque eu via ela pela YouTube. Eu assisti ela pela YouTube. Então, quando eu conheci ela nessa viagem missionária, o Senhor estava me dando um presente de conhecer uma pessoa que eu admirava, de uma pessoa que eu cantava, que eu gostava, que eu cantava igual, que eu fazia, era uma referência para mim. E quando eu conheci ela nessa viagem missionária, ali nós mantemos uma aliança, nós mantemos uma amizade, entende? Porque a aliança, cara, quando você preserva uma aliança, e todas essas viagens que eu fiz, assim pela Europa, foi por causa de uma aliança que eu preservei. Eu não sentei numa mesa onde estavam falando mal de alguém e me levantei. Meu Deus. E quando eu não quis falar mal dessa pessoa, essa pessoa descobriu tudo que estavam falando dela e perguntou quem estava. Foram falando o nome de cada pessoa e daqui a pouco citaram o meu nome. E ela respondeu e o Hélito falou o quê? Aí responderam para ela, o Hélito se levantou e saiu. Então, quando ela foi fazer uma oração na casa de alguém e ela precisou de ajuda, quem que ela levou? O Hélito. A mim. Se eu tivesse falado mal dela, eu não estava dentro daquela casa. E se eu não tivesse dentro daquela casa, eu não tinha viajado para Paris, eu não tinha viajado para Catar, eu não tinha ido para Disney, eu não tinha ido para lugar nenhum. Por quê? Porque eu fechei minha boca. Então, o que eu quero te dizer, quando você sentar numa mesa, vigia o que você vai falar. Porque, de repente, você pode estar perdendo uma grande oportunidade da tua vida. Eu vi todo mundo falar, sabe o que é que eu fiz, Luiz Augusto? Me levantei e saí. Já falei também dos outros, também já falaram de mim, então tamo kit. Correto? Tamo assim, né? Tamo kit. Falou de mim, falei também. Tranquilo. Então o que aconteceu? Eu me levantei, não quis falar mal, porque era uma pessoa que eu gostava, independente se estava certo ou errado, amigo, eu sou assim. Sim. Amigo meu, tá errado, vai Sim. ser eu e o meu amigo. Vai ser eu e você. Nós vai cair na mão ali, eu e meu amigo, Sim. e acabou ali. Sim. Agora não vem querer ficar Sim. esculachando as pessoas que eu amo na frente dos outros para querer se mostrar que eu fico irado. Então ali eu preservei aquela aliança. Aí eu preservei essa aliança com a Isaiane. Quando eu preservei essa aliança com a Isaiane, que eu cheguei em Salvador, ela falou assim, Wellington, não é para você ir embora, é para você ficar. Não é para você ir embora, é para você ficar, a gente vai para Sergipe. E minha família sempre viajou, eu era doido para conhecer Sergipe, eu era doido para conhecer Alagoas, ir para Maceió. E ela pegou e falou assim, eu vou te levar para Sergipe. Eu falei assim, eita, Glória, vamos embora para Sergipe. Daqui a pouco ela pegou e falou, já comprei nossa passagem. Quando eu fui olhar a passagem era de ônibus. Eu falei, meu Deus, estou aqui tirando onda, agora já vai começar. Ou seja, o Senhor já estava tomando a rédea da situação, porque quando Ele quer te mover, quando Ele quer te mexer, meu irmão, não importa. Não importa. Ele te leva no nível que Ele quiser. Sim. Eu saí de Salvador, entrei dentro de um ônibus, fui direto para Sergipe. Quando eu fui para Sergipe, se eu não me engano, foi de 7 a 8 horas de ônibus. E eu ali olhando as estradas do sertão, meu coração apertado também, eu tinha acabado de receber também uma notícia de algo que tinha acontecido que muito me abalou, muito mexeu minha estrutura. E ali eu entendi que estava começando o meu vento. Ali eu entendi que estava começando o meu ministério. Ali eu entendi que o Senhor estava me forjando. Então, dentro dessa forja, eu cheguei em Sergipe. Quando eu cheguei em Sergipe, a apóstola me recebeu. E ela disse assim para mim, eu olhei a casa muito boa, eu peguei e falei assim, glória a Deus, pelo menos a casa é boa, né? Tô vendo que tem o negócio do ar-condicionado para fora, tem ar-condicionado central. E ela pegou, me apresentou a casa, ela me apresentou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, daqui a pouco a gente voltamos no primeiro. Ela falou assim para mim, a partir de hoje o teu quarto é esse aqui. Quando eu olhei no quarto, só tinha uma cama, uma mesa, um ventilador e uma Bíblia. Ela disse, a partir de hoje você só sai desse quarto para comer, porque começou o teu tratamento. Meu Deus. De 3 em 3 horas você vai orar, porque o Senhor, dentro desse lugar, vai ter um encontro contigo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo aqui nesse lugar? E ali eu entrei dentro daquele quarto, eu pensando que eu ia viver a viagem dos sonhos, era o Nordeste. Só que o Senhor estava me tirando de um lugar, me reservando, me protegendo, me escondendo, me dando acesso a fugir. Ô glória!
para eu poder não sofrer tanto, porque tem hora que ele não para o vento. Tem hora que ele não paralisa o vento. Mas ele consegue mudar a tua visão dentro do vento. Isso. Entende? Então, eu não visualizei o vento, mas eu senti o vento frio na pele. Quando eu tô em Sergipe, 3 dias em Sergipe de propósito, o meu telefone toca. Quando o meu telefone toca, era minha mãe dizendo que o meu pastor tinha acabado de sofrer um acidente. Que ele estava mexendo no andame da igreja, na obra da igreja, ele tinha levado um choque de 13 a 14 mil volts. E o choque lançou ele por terra, ele caiu no chão. Ele veio quebrando a cabeça, ficou completamente mal. Desculpa. Ficou completamente mal. E quando ela me ligou, meu coração apertou. Eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo? E o Senhor falou, entra na oração. E ali começou aquelas mensagens, tá bem, não tá. Tá morto, não tá melhorando, não tá. E ali eu dizendo, vocês estão me enganando, vocês não querem dar notícia, porque o pastor Paulo sempre foi como um pai para mim. Até hoje eu não acredito. Eu não acredito que ele foi embora, eu não acredito que ele me deixou, eu não acredito que ele partiu. Eu não acredito que o Senhor recolheu ele. Porque ele era aquele cara que pulava na minha frente em tudo. Eu chamei esse cara de pai a vida inteira. Entende? A vida inteira eu me escorei nele, a vida inteira eu me protegi por ele, a vida inteira eu me baseei por ele. O que ele falava pra mim era decreto. A blusa podia ser azul, se ele falasse que era preta, meu irmão. E acabou. Era aquela pessoa que eu fechava com ele no claro e no escuro. Era a paixão da minha vida, o pastor, o amor da minha vida, o meu pastor. Por quê? Porque foi uma pessoa que sempre lutou pelo meu ministério. Sim. Todo mundo dizia, tira, e o pastor dizia, coloca. Todo mundo dizia, ele não, e o pastor dizia, ele sim. Ele me deu um culto de libertação, que pela misericórdia eu dirijo esse culto até hoje, mais de 8 anos que eu dirijo esse culto de libertação. E todo mundo dizendo, ele não tem capacidade, todo mundo fala mal dele, não tem história, não tem isso. E quanto mais mandavam me tirar, mais o culto enchia, mais Deus honrava. Então eu entendi que não era sobre mim, era sobre o Senhor, Sim. sabe? Essa manipulação, essa maquinação nunca funcionou. Ele nunca se deixou ser influenciável por aquilo que as pessoas falavam de mim. Ele olhava para o meu ministério, ele olhava para a minha vida, ele olhava para a minha casa, entende? Ele olhava para as minhas necessidades. Então tinha um cuidado, tinha um amor. Eu não estava acreditando naquilo. Então o Senhor deu uma estratégia para a pastora para nós ficarmos em oração 21 dias. E eu peguei e falei assim, eu não tenho condições de ficar nesse lugar, eu vou embora. E o Senhor para mim, você não vai. Eu dizia, Senhor, não é possível. Quando eu peguei o telefone para poder olhar uma passagem aérea de Sergipe, porque a Sergipe é muito contramão para o Rio de Janeiro, uma passagem aérea para ir na hora era 4, 5 mil reais. Eu falei, Jesus, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu consegui umas agendas lá em Sergipe, em Maceió. Eu era doido para ir em Maceió, era meu sonho em Maceió. O Senhor falou assim, eu vou te levar em Maceió. E mesmo dentro desse evento você vai aprender a celebrar sonhos. Meu Deus. Porque era um sonho que eu tinha. Mesmo debaixo de dor, mesmo debaixo de vento, o Senhor falou assim, você não me pediu para te trazer, eu te trouxe, celebre, sorria, tire foto. E eu ali, sem entender, toda hora lembrava, e ali ele piorando no hospital, daqui a pouco vi uma notícia de melhora, daqui a pouco vi uma notícia de piora, e aquilo ali, Luiz Augusto, mexendo muito com o meu psicológico. Gente, se cuida, se trata. Esse processo que eu entrei de emagrecimento, ele muito me ajudou a descobrir quem eu sou, a elevar minha autoestima, porque eu fiquei mal, meu irmão. Eu fiquei mal. É porque Deus é Deus na minha vida e eu tenho temor, porque o que eu passei alguém não suportaria e desviaria. Entende? E ali, eu dentro daquele parâmetro, ali dentro daquela história, nós fazemos campanha de 21 dias. Eu falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a tua atenção e mudar essa situação. Lá no Nordeste, eles têm um costume muito de usar pano de saco. Quando eles iam se humilhar, eles fazem muita campanha assim. Eu acredito, irmão. Eu acredito no poder da fé. Eu acredito nos atos simbólicos, nos atos proféticos. Eu acredito nisso. E eu peguei e falei assim, eu preciso fazer um ato que sei lá, que vai mexer no coração de Deus, que vai fazer algo. Eu coloquei, aí ela pegou e falou assim pra mim, tem um pano de saco aqui, vai esse pano de saco. Quando eu vesti o pano de saco, eu me joguei no chão em sinal de humilhação. Eu falei, se é o meu coração, se é as minhas vestes, o que é que o Senhor quer de mim? Quando eu levantei, eu fui pegar a Bíblia e tirar uma palavra na Bíblia. Não me lembro o capítulo, o versículo, mas que é no livro de Joel. Quando o povo se veste de pano de saco e se humilha. E o Senhor vira pro povo e fala, tira essa roupa. Meu Deus. Tira a roupa, tira as vestes, porque dessa vez eu não quero a tua roupa, eu quero o teu coração. Então o Senhor estava dizendo o que para mim? Eu quero ter um encontro contigo. Pode tirar esse pano de saco do corpo. Não estou te dando legalidade para isso. Então é muito ruim quando você quer entrar num negócio que Deus não te chamou.
Entende? Então, na hora, eu tirei aquele pano de saco no corpo e falei, Senhor, me perdoe, e eis aqui o meu coração. Então, nós fizemos 21 dias de propósito de oração. Gente, Deus ouve quem ora. Aleluia. Deus respeita quem ora. Deus entende quem ora, mas ora com o coração. E ali a igreja, dentro daquele parâmetro de oração, 21 dias orando, meu irmão. Só que Deus ele já tinha usado o pastor Tiago Silva para mim, para poder dizer assim, Wellington, o Senhor só não recolheu ele porque vocês estão orando. Então a oração tem segurado o negócio. Sim. Mas se vocês liberar ele no mundo espiritual, o Senhor recolhe. E nós ficamos orando 15 dias, 17 dias, 21 dias de oração. Quando nós oramos no 21º dia de oração, acabou, vamos supor, numa quinta, na sexta-feira o Senhor recolheu ele. Um dia depois do propósito ter acabado, o Senhor recolheu ele. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui a última pessoa a ver ele. Eu fui o último a ver ele. Já viu aquele negócio de Elias e Eliseu? Se tu me veres subindo, se tu me veres partindo, tu vai ficar com aquilo que é meu. Eu fui o último a ver ele. Eu falei assim, fui pra visita, foi eu, minha mãe e o meu irmão, que é filho dele, pastor Douglas Tenório. Chegamos na visita, o pastor Douglas foi o primeiro a entrar, e eu e a minha mãe não entramos, porque a visita, se eu não me engano, era 1h. Eu e minha mãe chegamos atrasados, o pastor Douglas ficou na visita 30 minutos. 30 minutos na visita, e faltava 30 minutos para encerrar, minha mãe ficaria 15 minutos e eu ficaria 15 minutos. Quando deu os 30 minutos da visita dele, a doutora veio para poder contar os relatos que estavam acontecendo com o pastor, que ele tinha tido febre aquela madrugada, que aquela febre não era uma coisa boa para ele. E o Douglas, por ser filho dele de sangue, eu chamei o pastor Douglas para poder ouvir o que a médica tinha para dizer. Porque assim como a pastora Nívia, que era a esposa do pastor, não estaria, o pastor Douglas, como é filho dela biológico, contaria para ela, mãe, olha só, a médica falou isso do meu pai, porque eu também não tenho estrutura para dar notícia, eu não sei dar notícia nem receber notícia. Alguém morreu, gente, não me liga, eu não consigo receber notícia, eu não tenho saúde para receber notícia. E ela começou a contar o quadro dele, eu falei assim, mãe, a hora tá passando, entra a senhora, pode ir lá ver e me deixa por último. E nisso minha mãe entrou, ficou 15 minutos, 16, 17 minutos, e eu, mãe, sai logo, eu quero entrar. Aí minha mãe saiu e eu entrei. E ali fiquei conversando com ele em coma, né? Todas as vezes que eu ia lá para visita, a médica tinha que preparar ele, eles tinham que preparar ele, porque o batimento dele subia muito quando ele sabia que era eu. Eu tinha uma conexão com ele muito grande. Eu digo isso nesse podcast, eu sei que esse podcast vai viralizar, eu sei que Deus vai honrar, eu sei que o negócio vai abrir. Eu não tenho medo das pessoas verem, tá falando pra se mostrar, não. Quem conhece a minha história com ele sabe a conexão que eu tinha com ele. Entende? Então, quando eu fui embora, a minha mãe foi chorando no trem, dizendo, ele não vai suportar, ele não tá bem. Eu falei assim, mãe, o que Deus falou contigo? Minha mãe disse assim pra mim, Wellington, tá tudo sendo pesado numa balança. E Deus ele vai ver se recolher ele, se a igreja vai seguir. Se Deus vê que a igreja vai seguir sem ele, o Senhor vai recolher ele. Ali eu estava entendendo como o meu ministério estava começando, meu irmão. Ali eu estava entendendo que eu precisava tomar um tiro no rumo na minha vida. Ali eu estava entendendo que alguém ia embora. Se eu não me engano, é Isaías que vai dizer, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, dentro da morte do meu pastor, eu vi o Senhor. Aleluia. Eu vi o Senhor. Luiz Augusto, Cláudia, minha amiga Cláudia da UTAN, tinha uma enfermeira lá dentro que cuidava, que estava no plantão do pastor. E ali, 5h30 da manhã, meu telefone toca, só que eu não consigo acordar, quando foi 7 horas da manhã. Cláudia me dando os pêsames e dizendo, fica bem, o Senhor recolheu ele. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu não sofro antecipado, eu sofro se eu ver. Eu tenho que ver com meus olhos. E ali eu respirei fundo, fiquei com medo de alguém ligar para minha mãe, para minha avó, para pastora. Fui para casa da minha mãe, avisei ela, na hora minha mãe desmaiou. Foi uma coisa muito, muito terrível, muito terrível. Então, dentro disso tudo, eu tive que amadurecer na marra. O amadurecimento veio na marra. Talvez se isso não tivesse acontecido, eu estaria o mesmo menino. Irmão, você falando da perda do seu pastor, a qual é uma referência espiritual para sua vida, e foi o seu líder, né? Sim. Acredito que foi o homem que te ensinou tudo, a qual o Wellington vivencia hoje. Amigo, só um detalhe.
eu cheguei na cidade de Davi, eu era uma criança, eu ajudei a fundar aquela igreja, entende? O pastor Paulo foi o pastor que me ganhou para Jesus, o pastor Paulo foi o pastor que me batizou, o pastor Paulo foi o pastor que me consagrou, o pastor Paulo foi o pastor que me casou, o pastor Paulo foi o pastor que me deu um culto, que me deu uma confiança. Entende? Se hoje eu sou um evangelista, foi porque ele acreditou em mim, depois de Deus. É óbvio que eu tenho chamada. Entende? Então, não tem nada que eu lembre da minha vida inteira que o pastor Paulo não esteja. Não tem como, não tem um episódio que exista na minha Sim. vida que esse cara não tava. Não tem como falar do Wellington sem o pastor mencionar Paulo. o pastor Não Paulo. tem como. Só o que me chama a atenção, irmão, Mãe, não fica com ciúme, tá? Vai Por chegar favor. a nossa história. por favor. Em nome de Jesus. Só o que vai me chamar a atenção aqui é que de um lado tá tendo uma perda, mas de um outro lado também tá tendo um tratamento, né? Porque quando você fala que Deus muda a tua região geográfica por causa do teu ministério, querendo ou não, a gente consegue Glória entrar, a Deus. a gente consegue entrar em Elias. Quando Elias ele vai ver a corrupção que tá acontecendo com Acabe e Jezabel, porque eles estão acreditando que tudo que acontece ali é por causa do deus Baal, Elias vai liberar uma palavra. E você vê ali que não é Deus que manda Elias ir liberar a palavra. Não. Elias se apresenta num cenário de corrupção. E, na verdade, Elias, ele tá. Baal, né? Era a representação, né, do deus da chuva. Isso, da fertilização. Da fertilização, Sim. né? Que eles plantavam, crescia, colhia, e eles davam aquela glória para Baal, né? Então Elias, na verdade, Elias quis esfregar e mostrar na Isso cara aí. deles: eu vou provar para vocês que Baal não manda aqui. Isso aí. Porque se não tem chuva, não tem crescimento. Então eu vou cerrar o céu Isso aí. e eu quero ver Baal mandar chuva para poder fazer crescer sobre a terra. Na verdade, Elias ali ele tá acabando mal pela raiz. Porque não, como você muito falou, ousado. se não tem chuva, não tem a vegetação que a gente conhece desde pequeno na escola. Eu vou até pro Queride, mas eu anulo tudo. Só que aí essa aí é onde que entra a tua história. Porque ele libera uma palavra, Sim. porque ele tá vendo uma corrupção e ele sabe que profeta não pode ver o erro e ficar omisso. Ô, glória. Porque senão ele é comparado com Eli, que viu Ofni e Finéias errado, mas ficou quieto, né? Só que aí Elias libera uma palavra, e quando Elias libera uma palavra, aí vem a palavra do Senhor Elias: retira-te daqui e vai pro ribeiro de Querite. Então, quando você fala que Deus mudou a tua região geográfica e continuou te sustentando, seja passeio, seja Sim. alimento, mas só de estar de pé, Deus te sustentou tanto no espiritual, mas Deus te sustentou no espiritual, no carnal. E eu vou te falar uma coisa, desculpa te interromper. Tem gente que julga, que diz, tem que trabalhar, tem que arrumar trabalho. Irmão, a mim Deus não deixa trabalhar, ele me sustenta até hoje. Eu lembro que eu trabalhava no mercado e eu dirigi um culto de libertação às terça-feira. Dirigi um culto de libertação às terça-feira. Morando dentro da casa da minha mãe com a minha esposa e com o meu filho, porque eu tinha saído de casa, mas quando eu saí, eu lancei uma palavra para minha mãe dizendo: nunca mais eu volto para cá. E a pior coisa da minha vida que eu tinha feito foi ter lançado aquela palavra, porque Deus me fez voltar e voltar humilhado, meu irmão. Sim. Então tem cenário que você tem que sair quieto, tem cenário que você tem que sair tranquilo, tem cenário que você tem que ter humildade até para sair. Sim. Não é ter humildade só não chegar, também tem que ter humildade para poder sair. Se sair sem humildade, irmão, Isso. se sair sem humildade, parece fuga. Eu estava dirigindo um culto, Deus tomou a boca do pastor Silvio, pai do Gabriel Nascimento, cantor de corim, dizendo: a partir de hoje eu entro dentro do INSS, eu entro dentro da Previdência Social, eu vou mexer dentro dessas carteiras assinadas, eu estou rasgando a tua carteira assinada e te digo que nunca mais você trabalha para o homem. O pastor me ajudava em tudo que ele podia, sabe, aquilo que estava ao alcance dele. E quando ele partiu, alguém dizia: eu quero ver como que vai continuar, eu quero ver como que vai ser, eu quero ver o que ele vai fazer. Até melhorou, sabe, para Deus mostrar para mim mesmo. Passo uns ventos, passo porque eu preciso ter um controle financeiro. Foi ele. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Não importa a forma que ele vai usar. Isso aí. Vai ser teu pastor, muitas das vezes vai ser tua mãe, vai ser um primo, vai ser alguém de fora, porque quando de dentro não reconhece, Deus usa de fora. É verdade. E eu vivo isso, amigo, eu vivo isso. Por mais que pareça que eu sou uma pessoa de muita gente, eu não sou. Eu sei quem tá comigo, eu sei quem torce, eu sei quem tá ali, entende? Não abro mão da minha família. A minha família, minha mãe, meu pai, meus primos, Diogo, Grace Kelly, Amanda, Bruno,
Everton também, que chegou agora na minha família, que são pessoas que acreditam no meu ministério, minha avó, minha tia, meu tio, eu não abro mão da minha família, e os meus amigos verdadeiros eu conto no dedo. Sim. Eu sei muito bem quem é quem, sabe? Eu passei por uma situação que muito pouco meu telefone tocou. E por muito pouco meu telefone tocar, eu entendi tudo. Eu acordei. Entende? Eu acordei quando muito pouco meu telefone tocou. Quando você falou que você lançou uma palavra para sua mãe, e você se arrepende de ter lançado essa palavra, porque você falou que até para sair tem que ter uma humildade. Sim. E eu entrei quando eu falei que sair sem a humildade parece muito mais uma apresentação de fuga. Isso. E eu lembro quando o Senhor, ele para Agar no deserto. Agar, ela tá saindo da casa de Abraão, antes de Abraão liberar, Agar tenta sair numa coisa chamada rebeldia. Porque Agar tá gerando porque alguém enfiou ela no rolo. Sabe o que a H me ensina? Que tem gente que não pode receber oportunidade. Não pode. Não, mas vamos lá. Entrando um pouco nisso aqui. Sim. Agar não pediu oportunidade. Mas depois que tava lá dentro, quis fazer do seu jeito. Mas, irmão, ela não pediu oportunidade. Uma coisa é eu te dar uma oportunidade, outra coisa é você me pedir. Mas H sempre foi o quê? Não, a H sempre foi serva, né? Custava continuar com a mesma humildade que chegou? Mas tem gente que não tá pronto. Não, a H, na verdade, ela não tava pronta pra receber a oportunidade. A H não tava pronta pra receber o peso daquilo que ela recebeu. Porque ela tá gerando uma semente... Pode entrar, irmão. Sim. Pode entrar. A H, ela tá gerando uma semente de Abraão. Eu vou defender Sara. Tu defende Sara? Sou do time de Sara. Eu corto pros dois lados. Eu sou do time de Sara. Eu sei defender Sara, sim, mas eu também sei defender H. Por quê? Eu sei defender H no deserto. Dentro da casa eu não defendo H. Dentro da casa você defende Sara? Defendo Sara. A casa é dela, amigo. Amém. A Bíblia vai dizer que Sara, que H, ela vai se inquietar com Sara. E Sara vai chegar até Abraão e vai dizer, olha só, a H não é a mesma. H, e H é aquele tipo de pessoa que é boa pra fazer, mas quando faz com ela não aguenta. Isso. Não, Por quê? concordo. Porque ela tá perturbando Sara, tá enchendo o saco de Sara, Sara chama Abraão. Só que a Bíblia vai dizer que Sara, o que ela faz? Ela se posiciona. E o que ela faz? Ela trata H severamente. Sim. Só que H é o tipo de pessoa que gosta de fazer chantagens emocionais. Entende? Ou seja, tô carregando o que é teu, você tá precisando de mim, então eu vou embora. É óbvio que Sara ia sofrer, porque na psicológica e na mente de Sara, aquela criança era dela. Entende? Só que também Sara pagou o preço por causa da sua precipitação. Isso. Então eu creio que Deus, ele conhece muita maldade do ser humano. Ah, foi embora para fazer chantagem? Foi embora por marra? Foi embora porque fizeram com você aquilo que você fez? Porque quem começa a fazer é quem? H. Aí quando Sara trata ela severamente, o que ela faz? Ela vai embora. Ou seja, pessoas que têm disposição para fazer, mas quando faz com ela pula. Amém. Irmão, eu concordo. Ah, tá, pensei. Eu concordo. Mas vamos lá, venhamos e convenhamos. Hoje em dia, pra você errar comigo, vamos trazer pro dia de hoje. Hoje em dia, pro Wellington errar comigo, eu tenho que ter te dado um acesso. Sim. Eu tenho que ter te dado uma liberalidade pra você cometer um erro comigo. Mas desde o momento que eu te coloco no teu lugar, você não tem um acesso pra errar comigo. Sim. Porque eu tô te limitando. Calma. Sim. Calma aí, eu tô te limitando. Quem recebeu a promessa de gerar? Sara e Abraão. Sara e Abraão. Isso. Eu esqueci o capítulo agora, mas tem uma passagem que diz que o Senhor está conversando com Abraão na porta da tenda. E quando ele fala que Sara vai gerar, Sara ri. Sara tá debochando. Sara nem acredita naquilo que está sendo liberado. Aí mas ela tinha um motivo para não acreditar. Não, amém. Ela já era avançada em idade. Isso. Ela tá. Não, mas ela tem que entender quem tá falando com ela. Vamos trazer pro dia de hoje. Mas, amém, venhamos e convenhamos. Trazendo pro dia de hoje é pior. Não, né? Não, deixa eu vou fechar com você. Sabe por que eu vou fechar com você nisso? Por quê? Porque Sara viu. Sim. Ela viu. Então, quando você vê, é mais fácil de acreditar. Sim. Eu acho que a gente, nessa hora, é mais bem-aventurado do que ela. Porque a gente não viu, mas a gente crê. Sim. Entende? Sim. Então eu vou concordar com você nessa hora. Já. Mas pega a visão aqui, rapidinho. Passa um tempo, irmão. Porque toda promessa é atrelada a um tempo. Sim. E quando passa um tempo e ela vê que isso não aconteceu, é onde que entra o erro dela. Por quê? Porque, irmão, se Deus prometeu que vai fazer alguma coisa na vida do Wellington,
ele é o único, suficiente, responsável de fazer aquilo ser cumprido. Porque se o Hélito pode fazer acontecer o que Deus cumpriu, isso é tudo, menos promessa. Sim. Tá entendendo? Então, se Deus falou que ia fazer, ela tinha que esperar o tempo, porque toda promessa tem um tempo. Só que o tempo passou, irmão. O tempo tá passando e ela não tá vendo nada acontecendo. E quando ela vê nada acontecendo, ela chama Abraão e fala assim, ó, pega a Agar, coloca na cama e deite-se com ela. Aí eu te pergunto, quem tá permitindo a Agar entrar na cama? Sara. Quem tá permitindo Abraão tocar em Agar? Sara. Amém? Só que a Bíblia diz que o tempo passou novamente. E Agar, aonde que você falou, Agar começou a se comportar de uma forma diferente, por não estar pronta para proporcionar aquilo que está recebendo. E quando Sara vê que Agar está se comportando de uma forma diferente, olha o que ela fala para Abraão. A culpa é tua. A culpa é tua. Aí eu te pergunto, a culpa é de Abraão, irmão? Será porque ela disse isso? Irmão, sabe o que Sara tá fazendo aqui? Transferindo responsabilidade. Entendo. Porque ela poderia bem falar assim, ó, tá diferente? Ela tá diferente. Mas eu tô contigo nisso, porque quem deu liberalidade pra ela deitar na cama foi eu. Tá diferente? Tá se comportando diferente? O que a gente pode fazer pra resolver? Porque eu não tô aguentando. Ela tá gerando, mas a dona da casa sou eu. O que a gente pode fazer? Tanto que ela fala assim, ó, pega e lança fora essa escrava. Quando a Agar foi deitar com o Abraão, era serva. Claro, porque é na hora da raiva que a gente conhece as pessoas. Mas agora pra expulsar é escrava. Então é onde que eu te falo. Eu consigo defender Sara, eu consigo. Mas, irmão, eu consigo... Não, eu consigo defender as duas. No deserto, eu sou time H. Pela criança, pelo menino que chora, que ela abandonou. Porque isso aqui eu aprendi com o Vitor Souza. Se você ver isso aqui, eu aprendi com o Vitor. Quando ela tá andando errante no deserto, né, a água vai acabar. Aí ela põe o menino a um tiro de distância de arco, né? Sim. E o menino chora. E teve uma hora que Vitor falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E você disse que a Agar realmente era uma pessoa despreparada para poder carregar o que estava carregando. Sim. E a Agar, o que acontece? Quando ela chega no deserto, ela chora pela água que acabou, pelo menino, por tudo que estava passando, mas ela ainda tinha um pedaço de pão na mão. Sim. Então, a Agar também é o tipo de pessoa que ela chora pela água que acabou, mas se esquece de celebrar pelo pão que ainda tem. Aleluia. Entende? Então, dentro desse contexto, dessas fugas, disso tudo, eu consigo entender Sara como ser humano. Sim. Pela precipitação, pela Sim. inquietação, mas pra mim, pior quem agiu foi Agar, porque, tipo assim, aquilo ali já falou de questão de caráter. Entende? E é muito feio, depois que você não precisa mais, você querer agir daquela maneira. Entende? Se Sara não traz Agar não teria oportunidade nenhuma, amigo. Mas Sara tinha... Vamos lá. Sara tinha a mentalidade de dona de casa. Agar tinha a mentalidade de serva. Quem colocou ela pra gerar foi Sara. O nosso mal, irmão... Então você concorda que estava todo mundo despreparado naquela hora? Tava todo mundo despreparado. Pra fechar, tava todo mundo despreparado. Porque se eu te coloco num local que você não tem competência pra proporcionar aquilo ali... Eu vou ver teu erro, pô. Verdade. Eu vou ver teu erro. Então, não era que a Agar... a gente pode criticar a Agar. Mas na verdade... Quem colocou ela ali foi Sara, pô. Mas também foi preso das escolhas de todo mundo, né? Vamos colocar uma frase. Nunca poderia gerar. Quem te deu permissão fui eu. Tu nunca poderia estar ali. Quem te colocou nesse lugar foi eu. Um exemplo, vamos trazer aqui pro dia de hoje. Nunca foi amigo. Eu que te desenhei como amigo. Sim. Tu nunca foi leal, eu que acreditei nas tuas palavras. Teve uma vez que eu postei um vídeo, esse vídeo até viralizou, né? Você nunca teve o primeiro lugar. Você nunca teve o primeiro lugar. Eu te coloquei no primeiro lugar. E eu te tiro do primeiro lugar a hora que eu quiser. Entende? Então foi tipo isso. E eu gosto quando ela sai pelo primeiro deserto, porque no segundo deserto que a Agar vai sair, ela tem liberação de Abraão. Que você pregando essa mensagem... Você pregando essa mensagem. Quem mandou ela pro deserto sabia pra onde estava mandando ela. Mas a primeira que ela sai, ela não tem liberação. Por isso que ela vai encontrar com o anjo e vai ser esculachada. É por isso que o nosso Deus é justo. Volta. Isso. Da onde tu vem? Pra onde tu vai? E pior, gente, a pior coisa foi o que aconteceu comigo e com a minha mãe. O Senhor falou, volta e volta Nini. Sim. Entende? Volta tranquilo, volta volta e calado. se sujeita. Deixa eu te falar, quando minha mãe fez a obra ali em casa, escuta isso aqui, gente. Quando minha mãe fez a obra ali em casa, tem 3 quartos na casa da minha mãe. O da minha mãe era o primeiro, o da minha irmã era o do meio, o meu era o último.
Minha mãe já tinha feito obra no dela e no da minha irmã, no meu não tinha feito ainda. No meu eu dormia num colchão e não tinha colocado piso no chão ainda. Quando minha esposa ficou grávida que meu filho ia nascer, minha mãe me cedeu o quarto dela. Fizemos uma obra rápido. O quarto do meu filho ficou lindo. Minha mãe foi dormir lá no meu quarto, num colchão na poeira. Quando eu fui embora, eu lancei a palavra para minha mãe dizendo que nunca mais voltaria para lá. O que minha mãe fez? Voltou pro quarto dela. Só que quando aconteceu o reboliço, que eu perdi emprego, que eu também era o diabo, que eu perdi emprego, que eu perdi tudo, que eu não tive como condição de pagar aluguel, que eu voltei para casa da minha mãe, para onde eu voltei? Tu acha que eu voltei primeiro quarto? Não. Voltei lá pro chão pra dormir na poeira, pra parar de ser abusado e soberbo. Sim. Entende? Então Deus, ele faz isso sim, gente. Sim. Deus, ele faz. Não vem com esse negócio, porque Deus é comigo, porque eu sou usado, porque eu sou aquilo, não. Não, Deus, ele faz passar. O mesmo Deus que Recanto exalta, lá pra Achai. é o mesmo Deus que abate. É isso aí. Né? Então foi isso que eu tava te falando. Quando o varão se apresenta pra cá no deserto, ele fala, volta e se humilha pra tua Peguei o copo errado. Volta e se humilha pra tua senhora. Eu não vou aceitar a fuga. Amigo, voltei quietinho. Eu não vou Mãe! aceitar a fuga. E pra tu ter noção, a gente faz e esquece, né? Quando eu tava subindo com a última gaveta, que minha mãe tava na escada, o anjo soprou dentro do meu coração. Lembra? Quando tu disse que pra cá nunca mais voltava? Meu Deus. Agora volta e fica. E obedece, fica quieto. E muitas das vezes a gente sempre vai estar preparado pro vai de Deus. O difícil é quando a gente não tá preparado pra volta de Deus. Porque eu lembro quando Pedro ele estava em alto mar, tentando pescar, e passa a noite, Pedro nada pesca. Quando Jesus se apresenta para ele na beira daquele mar, Jesus fala, Pedro, volta. E para voltar, irmão, tu tem que ter maturidade. Para tu voltar para a área de aflição. Eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, você tem que entender que tua vida tá na palma da mão de Deus. Porque se tu tiver com o ego inflamado, meu irmão, tu morre. Tu morre. Então, entre perder minha família, perder minha casa e morrer, eu desci. Sim. Entende? Eu acho que é por isso que Deus, ele tem o que ele tem comigo. Porque eu tenho um limite, Luiz Augusto. Eu tenho um limite. Os outros falam, ele tem abusado, eu tenho um limite. Não, sim. Eu sei a hora Sim. de descer, eu sei a hora de parar. Eu sei aonde encontrar ele. E a melhor coisa da vida é quando a gente tem limite. Verdade. A gente tem senso, a gente sabe entrar, Mas eu não sabe tenho um sair. limite porque quero ter, não. Eu tenho um limite Não, porque o varão ele te botou. freia. Isso Sim. aí. Porque se depender da gente, dá ruim, irmão. Isso Se aí. depender da gente, Eu já dá tava ruim. morto. Se depender Mas da o gente, dá varão ruim. desceu e diz, te dou limite, te paraliso e daqui tu não passa. E se a gente não entrar no plumo do limite dele, o vento sopra, irmão. Com muita força. Aproveitando esses minutos finais que nós temos, quando a gente fala rapidinho. quando a gente fala que o vento sopra, a gente vai entender quando Deus manda Jonas para Nínive. Jonas, Sim. vai para Nínive e prega a minha palavra. Só que a Bíblia vai dizer que Jonas decide ir para o outro lado. Jonas decide sair da obediência que Deus tinha ordenado. Jesus está aqui, tu crê nisso? Aleluia. Vou te dizer uma coisa. Jesus, ele não vai se meter nisso. Ele não vai interferir nessa fuga. Porque ele queria alguém que fugisse. Isso. Ele queria alguém que corresse. Porque, na verdade, se você ler o livro de Naum, depois o povo vai voltar a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Então nunca foi sobre o povo. Eles vão fazer pior do que faziam antes. Sim. Era sobre Jonas. O Senhor queria tratar com Jonas. Então, quando acontece isso, que ele vai fugir, que ele vai correr, o Senhor não vai se meter nisso. Então, vou te dizer uma coisa aqui, tem coisa que Deus não vai se meter. Mesmo você sabendo que tá errado. Meu Deus. Eu tô sentindo Deus aqui. Mesmo você sabendo que tá errado, tem coisa que o Senhor não vai falar. Eu tô passando uma situação com um amigo, que há 10 anos atrás ele passou a mesma coisa, e ele de hoje ele tá passando. E ele falou assim, eu preciso que Deus fale comigo. Eu disse, ele não vai falar. Ele vai ver qual é a tua. Então Jonas, ele vai tomar aquela decisão, amigo, e ele só vai se afundar. Eu posso te dizer uma coisa? Causadores de vento não têm paz. Meu Deus. Tiago, eles fingem que tem paz, eles fingem que dormem, eles fingem. Calaio de Narasaio. Eles fingem, mas eles não têm paz. Ainda que eles deitam, a fidelidade de Deus é tão grande que ele entra onde tiver que entrar para poder resolver. Quando Deus ele calar, baraio de uma. Quando o Senhor ele quer resolver algumas questões, ele entra onde ele tem que entrar. Porque para Deus tem coisa que tem limite. Nasce ande revácia.
Quando Jonas, ele desce para aquele porão, né? E porão é coisa antiga, é coisa velha. Aleluia. E todo mundo que foge da visão do Senhor, da presença do Senhor, a primeira coisa que ele quer fazer é se envolver com as coisas antigas. Deus. Entende? Pedro, ele era pescador. O Senhor chama Pedro para poder viver uma novidade de vida. Pedro vira discípulo. Quando acontece aquele lance de Judas negar. E o Senhor vai dizer para Pedro, Pedro, tu me amas. E Pedro vai estar onde? Vai estar na beira da praia, onde o Senhor tinha encontrado ele. Ou seja, na primeira oportunidade, todo mundo volta para velhas práticas, meu irmão. É por isso que a velha criatura você tem que matar todo dia. Todo tá entendendo, dia. Tiago? Mata ela, não deixa o Tiago voltar, não deixa o Tiago ressuscitar, não deixa. Porque se ele voltar, ele vai matar o projeto, ele vai matar a novidade. Tudo isso aqui acaba. Porque a intenção do diabo é fazer isso. Então o varão vai descer, vai usar. Meu irmão, posso te dizer uma coisa? O barco tem capitão. E barco que tem capitão fugitivo não passa batido. Calabadarabarabá. Barco que tem capitão fugitivo não passa batido. O vento estava estranho, as ondas estavam estranhas. Para de querer normalizar o que tem sentido espiritual. Deus. Para de querer carnalizar ventos que são do Espírito, ondas que são do Espírito. O dono do navio, o capitão, marinheiro, ele vai dizer, tem alguma coisa acontecendo? Tem alguém que não é para estar. Eu tô jogando coisa fora, mas Deus. parece que o vento não acaba. Mas parece que o vento não acaba. Então ele começa, eu amo esse guerreiro, porque é o varão da fiscalização. A labra-chúbia vai descer. E quando esse varão desce, ninguém passa batido. É por isso que eu digo, será que tu não tá vendo que isso vai dar em confusão? Se escondeu no lugar errado, porque o barco tinha dono. Causadores de vento não tem paz. O dono do navio desce, o capitão do navio desce e diz para ele, o que fazes aí, dorminhoco? Levanta, vamos subir lá para cima, porque a gente tem pendência para poder resolver. Olha... E quando você fala, irmão, de erro... Porque tem alguém perdendo coisas, a Bíblia vai dizer que aqueles marinheiros estão jogando bagagem pro lado de fora do barco. Só que eles não são os responsáveis daquele vento. Foi por isso que o dono do barco achou ele, porque gente que não tem nada a ver com a história não vai pagar mais o preço de gente que ocasionou o vento. Eu tô aqui para poder profetizar pela tua vida. Eu sei que isso aqui é um podcast, mas eu preciso ser profeta para tua vida. Causadores de vento não terão paz enquanto Deus não resolver o que tem para resolver. Você não vai ficar anacalaio de hominaragábia, enganado nessa história. Você não vai ficar vendido nessa situação. O Senhor vai pegar quem tem que pegar, o Senhor vai mexer onde tem que mexer, o Senhor vai trazer quem tem que trazer, e a sorte não vai cair sobre você. Quem sabe, Luiz Augusto, que planta não tem medo da colheita. Pode botar de frente, pode tirar a sorte, pode chamar quem for, porque eu sei que esse vento não é por causa de mim, e na sorte de Deus não tem erro. Quando eles vão tirar a sorte cai sobre Jonas, e o que resta é a confissão. Quem é você? Da onde tu vens? Que ocupação é a tua? Vai chegar um tempo que tu vai ter que falar quem tu é. E não vai poder mentir a identidade. Tu entende? Tu não vai poder mentir da onde tu veio e pra onde tu tá indo. É por isso que Jonas vai dizer, esse vento é por causa de mim. Me lança. Eu ainda vou te dar uma oportunidade pra tu ser humilde e reconhecer e recalcular tua rota. Porque tu sabe que quem plantou foi tu. Então eu entendo que aqueles marinheiros, irmão, tá passando por tempestade que eles não plantaram. E outra, posso te dizer uma coisa? Dentro desse parâmetro, eles ainda estão com medo. Sim. De lançar Jonas dentro do vento. Irmão, a Bíblia diz que eles estavam tentando fazer com que o barco voltasse à beira da praia. E a Bíblia vai dizer que o vento ficava cada vez mais forte. Ô, Miná, tu não tá entendendo que essa situação tá embolando. Meu Deus. Tá embolando, e você precisa resolver ela. Ó, o que tu não resolve hoje te bota em confusão amanhã, irmão. O que tu não corta hoje, gente... O que a gente não corta hoje,
amanhã nos põe em rolo maior. Então, eles vão temer de jogar Jonas para fora, vão temer a vida de Jonas. O que eles vão fazer? Eles vão tentar voltar, eles vão tentar remar. Vão tentar eles vão mudar tentar a rota. jogar mais coisas ainda para fora. Eles vão tentar mudar a rota, e irmão. a Bíblia vai dizer que quanto mais eles mexiam, quando Deus ele decide descer, gente, é uma coisa muito terrível, é uma coisa muito terrível. Então, que nós não viemos ser Jonas. Quantas vezes nós fomos Jonas? Quantas vezes? Quantas vezes a gente foi causador de vento? Causadores de vento. Irmão, quantas vezes nós fomos causadores de vento? E eu gosto disso aqui porque a tempestade revela quem tá dentro do barco. E Jonas foi ousado, né? Ainda conseguiu dormir. A tempestade que... Eu não ia ter paz. A tempestade que foi lançada em Marcos capítulo de número 4, quando Jesus manda aqueles discípulos atravessarem para o outro lado, aquela tempestade revelou que Jesus solucionava aquela tempestade. Glória. Mas a tempestade que está acontecendo no livro de Jonas revelou quem trouxe o problema. Porque todas as vezes que a gente foge da direção de Deus, irmão, a gente vai viver um declínio. Tanto na vida pessoal e na vida espiritual. A ordem era Jonas ir para Nínive. Ele desce para Tarsis, de Tarsis ele desce para Jope, de Jope ele desce para o barco ele desce para o porão, do porão ele vai para o ventre do peixe. E ele não reconhece que a rota que ele tá pegando é a rota de declínio. Ele desce da onde para onde? A ordem era para Nínive. Isso. Nínive ele desce para Tarsis. Tarsis ele desce para Jope ele desce pro barco pro porão pro peixe. Tu não entendeu que ele só desceu? Ele só desceu. Ele vivenciou um declínio. Então tu tá querendo me dizer que toda pessoa desobediente, a vida dela só desce. Declínio. Irmão, declínio. Entende tu? E sabe qual foi o pior? O que vai me chamar a atenção é que ele só vai ter um choque de realidade quando ele tá no ventre do peixe. Porque quando ele desce pra Tarsis, ele não ora. Pra Jope, ele não ora. Pro barco, ele não ora. Porão, não ora. Aonde ele foi orar? Dentro do ventre do peixe. Então, gente, o que eu posso aplicar aqui pra tua vida é que o Senhor só tá usando essa situação pra te fazer orar. Quando a gente vê o filho pródigo, ele só vai ter um choque de realidade quando ele vê que o mesmo alimento dele são as bolotas dos porcos. E ele vai sentir o desejo, né? Irmão, quando ele sente aquela vontade, bate um choque de realidade. A Bíblia fala sobre choque de realidade. E que rota é essa que Jonas está pegando, que ele não está vendo, que ele só está tendo declínio? Se eu não me engano, tem uma parte do texto que diz, e caindo em si. Isso. É o choque da realidade. E essa é a melhor queda, quando a gente cai em si. Isso. Quando a gente para e diz, está errada a rota. Está errada a direção. Então a minha oração é que nós sempre venhamos ter essa sensibilidade. Sim. De entender que a rota está errada e a gente precisa mudar ela. Sim. E ele está vivendo uma vida de declínio, só vai ter essa sensibilidade quando está no fundo do poço, quando está na estagnação. Eu aprendi com o evangelista Renan Santos que muitas das vezes Deus nos joga na cova pra gente aprender a voltar a orar por alto. Meu Deus. Deus vai ter que levar muitas das vezes, Thiago, a gente no fundo do poço pra gente voltar a olhar pro alto. Porque se tu olha pra baixo não tem mais nada, pra esquerda tem terra, pra direita tem terra. Tu vai ter que olhar pro alto. Muitas das vezes as pessoas acham que precisa de autoajuda. Eu libero uma palavra pra você, você não precisa de autoajuda não, você precisa da ajuda do alto. Salmos 121, eu levanto os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Na verdade, ele pode pegar aqui o microfone assim? Na verdade, ele tá fazendo uma pergunta, né? Leva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, aí ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, gente, olha pro alto, que é de lá que vem o teu socorro. Aí ele vive um declínio, ele faz muita gente passar por tempestade desnecessária, porque, irmão, uma coisa é você passar por vento que você ocasionou, mas uma coisa é alguém te colocar num rolo desnecessário. Ah, me colocou, meu filho, já era, vai ter que me arrancar com muita força desse vento. Só que, bastante interessante, Wellington, uma das coisas que eu fico me perguntando é que, venhamos e convenhamos, trazendo para o dia de hoje, a gente sabe que navio ele vai falar sobre viagem. Sim. Né, irmão? E você que viaja para cima e para baixo, levando a palavra do Senhor, você sabe, seja de ônibus, seja de avião, você tem que fazer um check-in. Sim. Você tem que apresentar o teu documento, você tem que dizer para onde você está indo, você tem que apresentar o teu destino. Só que a Bíblia vai me dizer que eles só vão fazer essa pergunta para Jonas quando a tempestade acontece. Então, irmão, a pergunta que eles negligenciam a fazer no início do contato
Eles vão ter que fazer no final do contato. Porque se eles Meio que também não vai adiantar mais, né? Porque se eles perguntassem antes, muita coisa poderia ser evitada. E quantas coisas a gente passa por evitar certas ocasiões, evitar certas desavenças. Eu vou evitar conversar com ele isso aqui que eu tô com medo da resposta dele. Eu vou evitar jogar esse assunto na mesa que eu não sei o que vai dar. Mas tem coisa que é melhor você falar logo e acabar ali. Acabar ali. É porque você vai ficar tardando. E uma hora vai ter que acontecer. Uma hora você vai ter que entrar nesse rolo, uma hora você vai ter que conversar, uma hora você vai ter que fazer o que é necessário. A gente aprende em João capítulo 4. A gente não consegue fugir por muito tempo, né, amigo? A Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria. Irmão, e necessidade não vai da minha disponibilidade, necessidade não é o quanto eu gosto, não é o quanto eu estou disposto, necessário é necessário. Verdade. Necessário não é atrelado à emoção. Eu não vou passar, eu não quero passar. É necessário passar por Samaria. Só que a Bíblia diz, era necessário passar, não é ficar. Eu vou passar, eu vou falar, eu vou conversar, eu vou resolver isso e pronto, acabou. E acabou. O amanhã Deus pertence. Aí quando eu fico tardando uma situação, quando eu fico empurrando com a barriga, acontece o que aconteceu. Aí Deus precisa ventar o mar, porque, como você disse, aquele vento não era um vento normal. Não era. Era um vento espiritual, irmão. Aí Deus é necessário ventar para alguém entender que tem alguém camuflado no meio do barco. E ventos espirituais, eles só cessam nos campos espirituais. É por isso que eles jogaram bagagem e nada resolveu. Você precisa aprender a bater o pé no chão, a levantar as mãos. Corre pro monte, corre pro jejum, corre pra oração. Trava alguém 3 horas da manhã no joelho. Trava essa situação. Manieta esse demônio. Repreende essa situação 3 horas da manhã pra tu ver. Eu que falei que eu vou fazer? Eu falei com um funcionário meu, um amigo, um irmão que eu tô ganhando, e ele tá afastado da palavra. Sim. E eu tô entendendo muitas das vezes que Deus uniu nosso propósito pra mim ganhar ele pra Cristo novamente. Entendi. E eu falei pra ele assim, irmão, tem 2 caminhos. Porém, o final desses 2 caminhos vai te levar pro mesmo lugar. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, independente do acesso que a gente vai tomar, Deus vai encontrar a gente no final do caminho. E eu falei, você decide ser Noé ou ser Jonas. Aí ele, como assim? Eu falei, você decide. Ou você vai guardado na barca, como Noé foi, dentro do propósito, ou tu vai dentro do peixe todo babado. Mas tu vai chegar, irmão. Tu vai chegar porque Jonas pensou que ele poderia fugir. Só que o salmista Davi vai dizer, se eu subo o cume do monte, ali tu está. Se eu me escondo nas profundezas dos mares, ali tu está. E eu gosto disso aqui, irmão, porque quando Jonas entendeu o processo que ele estava passando, ele vai orar a Deus e Deus não responde. Porque tem situação que Deus não vai responder o Hélito. Ele vai responder a situação que engoliu vivo o Hélito. A Bíblia diz que Deus fala com o peixe. Debe na fáscia. A Bíblia diz que Deus fala com o peixe. Deus não responde a oração de Jonas, não. Aleluia! Então tem coisas que Deus não vai responder a oração. Pode orar o que for. Deus não vai falar contigo, ele vai falar com a tua situação. Eu creio nisso. A Bíblia diz que Deus fala com o grande peixe. E o grande peixe cospe Jonas. Tem coisas que já eram para ter sido cuspida há muito tempo, que falta um posicionamento. Às vezes a gente espera um momento favorável para se posicionar. Não, se posiciona dentro do peixe. Porque às vezes a gente acha, irmão, que a gente precisa de ambientes, cenários favoráveis. Não, mas Deus quer ouvir a nossa palavra profética dentro do cenário que nós estamos passando. Deus ouviu Jonas dentro do grande peixe. Deus ouviu Elias, porque Elias teve que liberar uma palavra profética quando ele chegou naquela viúva e ela estava catando somente um graveto. Deus teve que ouvir Ezequiel. Tu crê que esse vale pode se tornar um exército? Tu crê que tem vida aí? Eu creio. Senhor, tu sabe. Então libera uma palavra. Porque é muito fácil profetizar em cima do altar para a vida dos outros. Profetiza no teu próprio vale. Verdade. Profetiza na tua própria situação. Tu crê? Senhor, tu sabe. Ezequiel estava dizendo, do vale eu não sei de nada, mas de ti eu sei tudo. Eu sei que se tu liberar uma palavra, acontece. Muda tudo. Muda cenário. Muda Aí Deus tudo. fala, profetiza. E Ezequiel fica quieto, porque profeta que é profeta entende. Eu só profetizo quando o céu me dá ordem. Ezequiel fica quieto. Quando Deus libera a palavra, ele só repete. Verdade. E quando ele repete, ele vê o vento acontecendo. Porque tem vento que revela, mas tem vento que vem para organizar tudo. O vento que aconteceu em Ezequiel 37, irmão, veio para colocar cada qual no seu devido lugar. Nosso Deus é um Deus, ele é um Deus de reboliço, mas ele também é um Deus organizador, né? Então tem coisa que ele entra em algumas situações da nossa vida que é para poder organizar aquilo. Então tá tudo uma bagunça, tudo desorganizado, né?
O poder da profecia, eu amo a profecia, eu amo ser profeta, muito mais a palavra, mas esse campo profético eu amo passear dentro dele, sabe? Porque duas coisas que não se quebra. Primeiramente, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é inerrante, ela não quebra. E a segunda coisa que não se quebra é a profecia que veio da boca de Deus. Ninguém quebra. Creio de mim, sabe? meus profetas. Essa profecia, ela vem passando, irmão. E ela vai se cumprir independente do tempo. Aleluia. Então, se você recebeu uma promessa, uma profecia que veio da boca de Deus, vai se cumprir, independente do tempo. Tem pergunta? Deixa eu ver aqui, esses 5 minutos finais. Estamos chegando no nosso final do podcast. Que honra ter eu aqui, irmão. Gente, eu quero agradecer, né, meu amigo Luiz Augusto, pelo convite. Não sei se eu tô um pouco travado, não sei como é que tá, mas eu creio que você vai gostar do podcast, tá, gente? Obrigado, amigo, pela oportunidade. Eu que te agradeço, irmão. Tá bom? Eu que te Que agradeço. Jesus te abençoe. Gente, estamos chegando no final desse episódio e eu quero te agradecer. Deus me livre com essa garrafa, hein? Eu quero te agradecer por você ter permitido nós adentrarmos em sua casa. Eu creio que esse episódio vai revelar bastante coisas que estão em oculta e que Deus possa abrir os seus olhos espirituais para que você possa discernir o tempo que você está vivendo. Eu te deixo uma palavra, ou você vai como Noé ou você vai como Jonas. É você que decide. Mas de uma hora ou outra, você vai ter que ir e Deus te encontra no final do caminho. Wellington, a gente tem uma dinâmica aqui. Sim. Que cada convidado meu, para finalizar o episódio, ele tem que lançar o meu bordão. Sim. Né? E você sabe qual é o meu bordão, né? Qual é o meu bordão? Gente. Então, você vai olhar para aquela câmera ali. Acertei, neném! Você vai olhar para aquela câmera ali e vai falar: gente, Pai do Senhor. Tá contigo, irmão. 3, 2, 1. Gente, paz do Senhor! Não, é com essa voz, irmão? Fala, gente! Obrigado, tá encerrado. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada, tá bom? Tamo junto.